9 verdades esquecidas do anjo da guarda, que abrem caminhos e te aproximam do céu. Você já parou para pensar em tudo aquilo que foi esquecido ao longo da sua vida? Pequenos detalhes que um dia tocaram sua alma, mas que se perderam no tempo. Verdades que foram deixadas de lado, não por serem fracas ou vazias, mas porque o mundo foi barulhento demais, corrido demais, frio demais, para que você pudesse ouvir o que o céu sempre tentou te dizer em silêncio. Entre essas verdades, há algumas que não pertencem a livros nem aos sermões repetidos. São segredos celestiais que seu anjo da guarda conhece desde o seu nascimento e que ele tenta, de todas as formas, te lembrar ao longo da vida. Mas você está ouvindo? Há momentos em que sentimos um vazio sem explicação. Uma distância entre quem somos e quem deveríamos ser. Uma sensação de estar fora do próprio caminho. E é exatamente aí que essas verdades esquecidas se tornam mais importantes. Elas não são apenas frases bonitas ou conceitos espirituais abstratos. Elas são chaves. Chaves que abrem portas invisíveis, caminhos trancados pela pressa, pela culpa, pela dor e pela ausência de fé. Caminhos que, quando reabertos, nos conduzem de volta àquilo que sempre nos pertenceu, a presença viva do céu em nossas vidas. Talvez você tenha aprendido que o anjo da guarda é um protetor silencioso, mas ele é mais do que isso. Ele é também mensageiro, conselheiro, despertador da alma. E mesmo quando tudo em você está confuso, ele permanece ali, esperando que você lembre o que um dia sua alma já sabia. Esse vídeo é um reencontro com 9 verdades que podem parecer pequenas, mas que possuem a força de mover o invisível. Cada uma delas carrega um pedaço daquilo que você é, daquilo que o céu vê em você, mesmo quando você já se esqueceu. Verdades que têm o poder de curar, libertar, proteger e, acima de tudo, reacender a fé que talvez tenha ficado apagada pelas tempestades da vida. Você não está aqui por acaso, não deu play neste vídeo por engano. Algo maior te trouxe, algo silencioso, mas presente. Algo que talvez seja o próprio sussurro do seu anjo da guarda, pedindo que você se lembre e se reconecte, porque há algo que precisa ser dito, algo que precisa ser escutado. A primeira verdade esquecida é também uma das mais negligenciadas pelos olhos apressados da alma humana. O seu anjo da guarda não apareceu no momento em que você nasceu. Ele foi designado antes, muito antes. Antes do seu primeiro choro, antes do seu primeiro sopro de vida, antes até mesmo do ventre que te acolheu. Essa verdade muda tudo, porque ela nos lembra que a sua existência não começou no mundo físico, mas em um plano superior, onde sua alma foi pensada, desejada e protegida desde o princípio. O seu anjo da guarda não é um visitante. Ele não é um espectador silencioso. Ele é parte da sua história desde o instante em que ela foi sonhada por Deus. E mesmo antes de você ganhar um nome aqui, ele já sabia quem você seria. Sabia dos seus medos, das suas dúvidas, dos seus dons e de cada batalha que você enfrentaria neste mundo. Porque ele te conhece profundamente. Não pelo que você mostra aos outros, mas pelo que você guarda em silêncio. Essa primeira verdade nos obriga a rever como enxergamos nossa jornada espiritual. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, abandonados, esquecidos até mesmo por Deus? Quantas vezes nos ajoelhamos em silêncio, esperando uma resposta que parecia nunca chegar? E quantas vezes, na verdade, a resposta já estava ao nosso lado, mas em forma de presença, de intuição, de proteção que não vimos, porque estávamos distraídos demais com o que os olhos físicos podiam enxergar. A verdade é que a presença do seu anjo da guarda não se mede por milagres extraordinários. Ela se revela nos detalhes. No dia em que você sentiu algo te segurar antes de tomar uma decisão errada, naquele momento em que você pensou em desistir, mas algo te fez continuar. No instante em que sentiu uma paz inexplicável no meio da dor. Ele estava lá. Sempre esteve. Mas a alma humana esquece, e ao esquecer se fecha, ao esquecer desacredita, ao esquecer se isola daquilo que mais precisa, a certeza de que não está só. E é por isso que essa verdade
precisa ser resgatada, porque ao lembrar que seu anjo da guarda foi designado antes de tudo, você se reconecta com a raiz da sua existência, com o propósito maior, com o chamado invisível que pulsa dentro de você, mesmo quando tudo parece perdido. Há uma força viva ao seu lado, que não depende da sua fé para existir, mas que se torna mais poderosa quando você reconhece sua presença. E reconhecer é o primeiro passo para ouvir, sentir, confiar. É o primeiro passo para que portas espirituais comecem a se abrir novamente. Porque não há travas que resistam à lembrança do sagrado. Talvez ninguém tenha te contado isso. Talvez até hoje você tenha acreditado que estava lutando sozinho. Mas agora você sabe. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer dor, antes de qualquer tropeço, havia um anjo. O seu, aquele que te viu nascer na eternidade. A segunda verdade esquecida é que o seu anjo da guarda respeita o seu silêncio, mas nunca desiste de ser ouvido. Ele nunca vai invadir o seu livre-arbítrio, nunca vai forçar a sua presença, nunca vai competir com as vozes do mundo que gritam dentro de você. Mas, mesmo assim, ele permanece ao seu lado, esperando o momento em que seu coração se aquiete o suficiente para perceber o que ele já está dizendo há tempos. Isso é tão profundo que muitas pessoas vivem uma vida inteira achando que não têm conexão espiritual alguma. Pensam que não sentem, que não escutam, que não percebem nada de sagrado ao seu redor. Mas o problema nunca foi a ausência do anjo. O problema é o barulho. O barulho da ansiedade, das distrações, da comparação, do medo, das feridas que gritam mais alto do que a fé. E esse barulho vai criando uma crosta sobre a sensibilidade da alma, deixando tudo mais denso, mais frio, mais distante. É assim que se esquece o essencial. Mas mesmo assim ele não desiste, porque ele conhece seus silêncios. Ele sabe que por trás de um sorriso cansado pode existir um pedido de socorro. Ele entende quando você se cala porque está tentando ser forte. Ele compreende suas fugas, seus tropeços, suas dúvidas. E mesmo quando você deixa de falar com Deus, seu anjo continua falando com ele por você. A presença dele é discreta, mas firme. É como uma vela acesa em um quarto escuro. Ela não faz barulho, mas ilumina. É aquela sensação de consolo que aparece de repente, aquele pensamento que te tira da beira do abismo, aquele sentimento de que tem algo te protegendo, mesmo que você não consiga explicar. São recados que não chegam por palavras, mas por presença, e só consegue sentir quem aprende a silenciar por dentro. Essa verdade deveria ser ensinada desde cedo. Deveria ser lembrada nos dias de pressa, nos momentos de crise, nas horas em que tudo parece sem sentido. Porque se você entender que o seu anjo nunca te força, mas sempre te espera, vai começar a buscar essa conexão com mais reverência. Vai começar a perceber que o céu não precisa gritar para ser ouvido, que muitas vezes é no sussurro que a fé se revela. E isso muda tudo. Muda a forma como você ora, muda a forma como você enfrenta suas dores, muda até a forma como você interpreta os silêncios de Deus. Porque entender essa verdade é como tirar um véu dos olhos. Você começa a perceber que nunca esteve sozinho, começa a ver as respostas que sempre estiveram ali, mas que você não reconhecia porque esperava algo mais barulhento, mais grandioso, mais mágico, quando, na verdade, o milagre era a constância de alguém que nunca saiu do seu lado. Seu anjo da guarda fala com a sua alma, não com os seus ouvidos. E ele não precisa que você seja perfeito, nem que saiba rezar da maneira certa. Ele só precisa que você se permita ouvir. E ouvir, nesse caso, não é sobre escutar vozes, é sobre abrir espaço, é sobre criar um lugar dentro de si onde a espiritualidade possa respirar. Essa é a segunda verdade. Seu anjo respeita seus silêncios, mas não deixa de te acompanhar por um só instante. E quanto mais você aprender a silenciar o mundo de fora, mais vai perceber que há um mundo dentro de você onde ele nunca parou de falar. A terceira verdade esquecida é que o seu anjo da guarda não está ao seu lado apenas para te proteger de perigos físicos. Ele está ali, principalmente, para te resgatar de si mesmo.
dos pensamentos que te sabotam, das culpas que você carrega há anos, dos medos que você aprendeu a esconder até de Deus. Essa missão silenciosa é uma das mais sagradas, mas também a mais esquecida. Porque é fácil imaginar um anjo afastando um acidente, desviando um mal, protegendo de pessoas mal intencionadas. Mas o verdadeiro campo de batalha espiritual nem sempre está lá fora. Ele está dentro, e é nesse território íntimo, onde ninguém mais entra, que o seu anjo mais atua. Muitas das batalhas que você perdeu não foram por falta de força, mas por excesso de auto-julgamento. Você se condenou antes mesmo de tentar, duvidou do seu valor, comparou sua caminhada com a de outros, fez da sua dor um esconderijo e da sua culpa uma algema. E mesmo assim, mesmo nos dias em que você achou que não merecia nada de bom, ele permaneceu. Não para te julgar, mas para te lembrar quem você é aos olhos do céu. O seu anjo da guarda não se impressiona com suas máscaras. Ele te vê na essência. Ele conhece a criança que você já foi, a dor que te moldou, a fé que você tenta recuperar. Ele sabe que por trás de cada erro há uma história, que por trás de cada impulso há uma ferida, e que, acima de tudo, ainda há tempo de recomeçar. Essa verdade muda a forma como você enxerga o amor divino, porque enquanto o mundo exige perfeição, o céu oferece presença. O seu anjo não espera que você seja santo para te acompanhar. Ele foi enviado justamente porque Deus sabia que sua caminhada seria difícil, confusa, humana. O anjo é a resposta divina para as suas limitações. Ele é a mão estendida quando você cai no mesmo lugar de novo. Ele é o lembrete silencioso de que você é mais do que seus pecados. Mas como tudo que é profundo, essa verdade também precisa ser redescoberta. Porque muitos se afastam da fé por vergonha. Vergonha de orar depois de errar. Vergonha de se aproximar do sagrado com o coração partido. Vergonha de pedir ajuda depois de tanto tempo longe. E é exatamente aí que o anjo age, no espaço entre a queda e o recomeço. Ele é a ponte entre o seu cansaço e a misericórdia. Você pode ter se afastado de muita coisa, pode ter abandonado hábitos, pessoas, até mesmo sua espiritualidade. Mas saiba, nunca houve um só dia em que o seu anjo tenha te abandonado. Nunca houve um instante em que ele tenha desistido de você, porque ele não foi designado para te amar só quando você acerta. Ele foi enviado para te proteger, especialmente quando você se perde de si mesmo. Essa é a terceira verdade esquecida. O seu anjo da guarda não é apenas protetor de perigos externos. Ele é curador da sua alma. E ao reconhecer isso, você começa a perceber que muitas vezes o maior livramento não foi do mundo, foi de si mesmo. A quarta verdade esquecida é que o seu anjo da guarda carrega memórias que você perdeu ao nascer. Antes da sua alma habitar esse corpo, antes da sua mente ser moldada pelo tempo, pelas dores e pelas palavras do mundo, você sabia de onde vinha, você conhecia a luz, você lembrava da promessa. Mas, ao cruzar o véu do nascimento, essa lembrança se apagou. E foi por isso que Deus te entregou a um guardião, alguém que nunca esqueceria quem você realmente é. Seu anjo lembra. Lembra do momento em que sua alma foi escolhida. Lembra da missão que te foi confiada. Lembra da força que você carrega, mesmo que você a tenha enterrado sob camadas de medo, dúvida e distrações. Ele não está ao seu lado por acaso. Ele não é um recurso genérico. Ele é uma designação pessoal feita sob medida para você. E dentro dele, vive uma memória celestial que te reconhece mesmo quando você se esquece. É por isso que, às vezes, sentimos saudades de algo que não sabemos nomear. Um vazio estranho que não tem causa visível. Uma inquietação no meio da rotina. Uma lágrima que cai sem razão. Esses sinais, muitas vezes, são tentativas do seu anjo de despertar em você essa memória sagrada. De lembrar que existe mais. Que você é mais. Que este mundo é apenas um capítulo e não o livro inteiro. Muitos ignoram isso e tentam preencher esse vazio com coisas, com distrações, com conquistas que não tocam a alma, mas nada do mundo pode substituir a lembrança da sua origem. É por isso que, em algum momento da vida,
A maioria das pessoas sente um chamado interior, um desejo de voltar para casa, não no sentido físico, mas espiritual. E esse chamado é sempre acompanhado pelo seu anjo. Ele te guia de volta, não para um lugar externo, mas para um estado interior de reconexão. Ele é como uma bússola invisível, que mesmo quando você se perde, continua apontando para o norte da sua essência. E quando você para e silencia, quando decide ouvir o que sente, em vez do que os outros dizem, essa bússola começa a brilhar novamente. Você se reconecta. Você lembra. Essa verdade foi esquecida porque a vida exige tanto da gente que esquecemos até quem somos. Mas seu anjo não se distrai. Ele continua te chamando pelo nome da sua alma. Ele continua acreditando na missão que você ainda nem sabe direito qual é. E mais do que isso, ele continua confiando que você vai lembrar. Nem que seja no último suspiro, no último arrependimento, na última oração. Só que você não precisa esperar tanto. Você pode lembrar agora. Pode fechar os olhos e dizer: me ajuda a lembrar quem eu sou. E essa simples frase é como uma senha espiritual. É como abrir a porta de uma parte adormecida da sua alma. E nesse momento, o seu anjo sorri, porque ele sabe que você está voltando. Essa é a quarta verdade. O seu anjo da guarda lembra de tudo o que você esqueceu. E a missão dele é te ajudar a lembrar também. E quanto mais você se conecta com ele, mais você se reconecta com a sua origem, com o seu propósito, com o céu. A quinta verdade esquecida é que o seu anjo da guarda não se comunica apenas com palavras. Ele fala através do tempo, dos encontros, das demoras e dos silêncios. Ele responde com intuições, com alertas invisíveis, com uma calma repentina em meio ao caos. Mas poucos aprenderam a escutar esse idioma sagrado. Muitos esperam vozes audíveis, manifestações grandiosas, sinais espetaculares. Mas o anjo, na maioria das vezes, fala com delicadeza, porque ele respeita a sua liberdade. Ele nunca vai invadir, nunca vai gritar para ser ouvido. Ele sempre vai se aproximar com o mesmo cuidado de quem segura uma flor rara nas mãos. O idioma do seu anjo é feito de sensações que parecem pequenas, mas que transformam tudo quando levadas a sério. Um desconforto que aparece antes de uma escolha errada. Uma paz inexplicável diante de algo que ainda parece inseguro. Um nome que surge na sua mente sem motivo, mas que depois se revela importante. Uma lembrança antiga que reaparece no momento exato. Essas são formas de linguagem espiritual que a razão nem sempre entende, mas a alma reconhece. Porque o seu anjo da guarda não trabalha com lógica humana, ele opera dentro da eternidade, e por isso ele enxerga o que você não vê. Enquanto você se prende aos detalhes do presente, ele já sabe aonde cada passo pode levar. E tudo o que ele faz, tudo o que ele permite ou impede, tem como único objetivo te aproximar do plano divino, da rota original da sua vida. Essa verdade é esquecida porque vivemos em um mundo barulhento. Um mundo que premia quem corre, quem fala alto, quem decide rápido. Mas o reino do seu anjo é o silêncio. Ele trabalha nos bastidores da sua existência. Ele te guia por dentro. E é por isso que a maioria das pessoas só percebe que estava sendo guiada depois que o livramento já aconteceu. Depois que algo deu certo sem explicação. Depois que uma dor evitada revelou um bem maior. Quantas vezes você foi salvo de algo que nem chegou a acontecer? Quantas vezes sentiu que algo te impediu de sair, de falar, de responder? E depois, só depois, entendeu que foi livramento? Essa é a atuação do seu anjo. Sutil, invisível, mas profundamente eficaz. Só que esse idioma espiritual precisa de espaço. E é por isso que a oração silenciosa, a meditação, o recolhimento interior são práticas tão importantes. Não porque atraem o anjo, ele já está com você, mas porque afinam os seus ouvidos para escutá-lo. Quanto mais barulho dentro de você, mais difícil será perceber a presença dele. Quanto mais correria, menos clareza. Quanto mais resistência, menos direção. Por isso, pare, silencie, dê espaço, peça,
fala comigo do jeito que eu consigo entender. E você verá que ele sempre falou, sempre esteve ali. Só estava esperando que você desacelerasse o suficiente para escutar. Essa é a quinta verdade esquecida. O seu anjo da guarda se comunica todos os dias de maneiras que você talvez não tenha aprendido a decifrar. Mas se você decidir ouvir, ele vai te ensinar, com paciência, com amor, com sabedoria do céu. A sexta verdade esquecida é que o seu anjo da guarda nunca desistiu de você, mesmo quando você se afastou, mesmo quando suas escolhas te levaram por caminhos escuros, mesmo quando você gritou para o céu em raiva, ou se trancou num silêncio dolorido, se perguntando se Deus te ouvia. Ele continuou, firme, leal, de pé ao seu lado. As pessoas, quando se sentem traídas, se vão. Quando se decepcionam, se afastam. Quando são ignoradas, param de insistir. Mas os anjos não amam como os humanos. Eles não precisam de retribuição para permanecer. Eles não medem presença com base no quanto você acende velas, faz orações ou demonstra fé. Porque o amor deles vem de uma fonte que não muda, vem de Deus. E Deus não desiste dos seus filhos. Por isso, mesmo quando você se afunda em mágoas, em vícios, em decisões erradas, mesmo quando você se sabota, se afasta da fé ou desacredita da sua própria espiritualidade, o seu anjo permanece. Ele sofre com você. Ele tenta te avisar. Ele tenta intervir sem quebrar seu livre-arbítrio. Mas ele jamais te abandona. Essa verdade é ignorada porque fomos ensinados a achar que, se errarmos, seremos punidos com abandono, que se formos fracos, perderemos o direito ao cuidado. Mas não é assim que os céus funcionam. Os anjos não estão ao seu lado por mérito seu. Eles estão por missão divina. E enquanto a sua vida tiver fôlego, eles estarão em serviço. Pode ser que você esteja vivendo um momento em que tudo parece confuso. Pode ser que tenha dúvidas sobre seu próprio valor, que tenha feito escolhas das quais se arrepende, que se sinta indigno da luz, da proteção, do cuidado espiritual. Mas mesmo assim, agora, neste instante, tem um anjo olhando por você. Ele conhece cada lágrima que você engoliu, cada pensamento que você escondeu, cada dor que você silenciou para não preocupar ninguém. E mesmo assim, ele continua acreditando em você. Ele vê o que você ainda não vê. Ele reconhece o potencial que está embaixo dos escombros. Ele te enxerga inteiro, mesmo quando você se sente despedaçado. E por isso nunca desiste, mesmo que você desista, mesmo que você se afaste, mesmo que você não acredite mais. Algumas pessoas só percebem essa fidelidade quando olham para trás, quando lembram dos momentos em que poderiam ter morrido, mas sobreviveram, dos dias em que não havia explicação para a paz que sentiram, dos encontros que mudaram tudo, das portas que se fecharam para evitar quedas maiores, e então, só então, entendem que nunca estiveram sozinhas. Essa é a sexta verdade esquecida. O seu anjo da guarda é o único ser, além de Deus, que permanece com você até o fim, mesmo quando você se perde de si. Ele não se ofende com seus erros. Ele não se assusta com seus pecados. Ele não se afasta diante das suas crises. Ele fica, ele intercede, ele tenta, porque o amor dele é fidelidade em forma de presença. A sétima verdade esquecida é que o seu anjo da guarda age mesmo quando você não sente nada. E é justamente isso que confunde muita gente, porque fomos ensinados a associar fé com emoção. Acreditamos que, se não há arrepio, se não há choro, se não há uma sensação de calor ou paz imediata, então Deus não falou, o anjo não veio, a espiritualidade não respondeu. Mas essa é uma ilusão perigosa, porque os maiores milagres não dependem de sensações. Eles acontecem no silêncio. O seu anjo não precisa de aplausos. Ele não espera reconhecimento. Ele atua nas esferas que seus olhos não alcançam. Enquanto você dorme, ele vela. Enquanto você se distrai, ele vigia. Enquanto você se desespera, ele prepara saídas que você ainda não imagina. E faz tudo isso mesmo que você não o perceba, mesmo que você nem lembre que ele existe. Essa verdade é esquecida porque vivemos em uma época viciada em sentir.
As pessoas buscam experiências espirituais como quem busca entretenimento. Querem se arrepiar, querem ver sinais, querem se emocionar profundamente. E quando isso não acontece, acham que nada está acontecendo, que Deus está distante, que os anjos não respondem, que a fé não funciona. Mas o mundo espiritual é muito mais profundo do que qualquer emoção. Ele está operando em uma camada da realidade onde o sentir é apenas uma sombra do que de fato ocorre. E seu anjo não depende da sua sensibilidade para agir. Ele age por missão, não por emoção. Ele cumpre ordens celestes. Ele serve a Deus e por isso serve a você, mesmo quando você não sente absolutamente nada. Talvez você esteja passando por um momento assim agora, um tempo em que a oração parece seca, em que a fé parece uma obrigação, em que você se pergunta se está falando com o vento. Mas saiba, mesmo nesses momentos, o seu anjo está em movimento. Ele está buscando formas de abrir caminhos, de te proteger, de te reconduzir ao que é seu por direito divino. Muitos milagres só são compreendidos depois. Muitas proteções só são reconhecidas com o tempo. Muitos sinais só fazem sentido quando o coração silencia. É por isso que não sentir nada não significa que nada esteja acontecendo. Ao contrário, muitas vezes o céu está mais ativo do que nunca quando a terra parece mais silenciosa. Seu anjo da guarda não depende das suas emoções para te guardar. Ele não se move pelo que você sente, mas pelo que Deus deseja para você. E isso deveria te dar descanso. Porque mesmo nas suas piores fases, nas mais secas, mais frias, mais duvidosas, você continua sendo cuidado. Essa é a sétima verdade esquecida. O agir do seu anjo é constante, silencioso e não condicionado aos seus sentimentos. Ele opera com fidelidade e constância, porque ele não foi designado para te agradar. Ele foi enviado para te proteger. E é exatamente isso que ele faz, todos os dias, mesmo quando você acha que nada está acontecendo. A oitava verdade esquecida é que o seu anjo da guarda não apenas te protege, ele intercede por você constantemente. E isso acontece mesmo quando você não ora, mesmo quando você não pede, mesmo quando você não sabe que precisa. Ele intercede como um advogado silencioso diante do trono de Deus. Ele apresenta sua vida, seus dilemas, suas escolhas e suas quedas, não com julgamento, mas com compaixão. Essa verdade é poderosa e quase ninguém fala sobre isso, porque fomos ensinados a imaginar os anjos como figuras passivas, que apenas assistem ou reagem em situações de emergência. Mas seu anjo não é uma presença decorativa. Ele tem voz no céu. Ele tem acesso espiritual que você ainda não tem. E usa esse acesso a seu favor, dia após dia, ano após ano. Muitas vezes, quando portas se abrem sem explicação, quando doenças são evitadas, quando decisões erradas não prosperam, é porque houve intercessão. Não só de pessoas que oram por você, mas de seres celestiais que velam pela sua história com zelo. Seu anjo da guarda conhece seu propósito. Ele sabe o que Deus planejou para você antes mesmo do seu nascimento. E é por isso que ele luta, para que você não se perca do que é seu. Em momentos de fraqueza espiritual, enquanto você sente que está caindo, enquanto sua alma está embotada ou paralisada, ele se ajoelha. Ele clama por você. Ele intercede para que a misericórdia te alcance, para que o tempo se renove, para que a graça cubra os seus erros. E o mais lindo disso é que ele faz isso sem jamais te cobrar. Porque seu amor não é baseado em performance, é baseado em missão. Ele sabe que muitas vezes você não consegue orar. Ele vê as noites em que você apenas deita e chora. Ele escuta os silêncios mais profundos que nem você entende. E nesses momentos em que a fé parece ter se calado dentro de você, ele continua falando com Deus em seu nome. Ele leva suas lágrimas como súplicas. Ele transforma sua confusão em súplica. Ele apresenta sua vida como algo ainda precioso, mesmo quando você se sente sem valor. Você pode nunca ouvir a voz dele, pode passar a vida inteira sem vê-lo, pode até duvidar da sua existência nos dias mais difíceis.
Mas isso não muda o fato. Há um ser de luz que todos os dias se coloca entre você e o mal, que se coloca entre você e o abismo, que se coloca entre você e as forças espirituais que querem te roubar da sua essência, e ele intercede. Com fé, com autoridade, com fidelidade. Essa verdade foi esquecida porque exige fé madura para ser compreendida. Ela exige que você entenda que a espiritualidade não é só sobre o que você sente ou vê. É sobre o que acontece quando você não tem controle, quando você está fraco, quando você está em silêncio. É sobre o céu se movendo por você mesmo quando você se sente incapaz. Essa é a 8ª verdade. O seu anjo da guarda intercede por você continuamente. Ele leva sua alma diante de Deus com reverência. Ele apresenta suas necessidades, suas batalhas, suas dores, com amor, com paciência e com esperança. Porque ele acredita que você vai voltar para o seu caminho, que você vai se reencontrar, que você vai florescer. E ele está disposto a lutar até o fim por isso. A 9ª verdade esquecida é que o seu anjo da guarda permanece com você até o seu último suspiro, e além dele. Essa verdade é silenciosa, profunda e muitas vezes ignorada, porque preferimos falar dos anjos apenas como auxílio durante a vida. Mas a missão do seu anjo não termina quando a sua respiração para. Ela vai além do corpo. Ela alcança a eternidade. Desde o momento em que sua alma foi criada, ele te foi designado. Desde o instante em que você respirou pela primeira vez neste mundo, ele já estava ao seu lado. E mesmo quando tudo aqui parecer ter chegado ao fim, quando o tempo se calar, quando o corpo descansar, quando os olhos se fecharem pela última vez, ele não irá embora. Ele não te abandona. Ele acompanha sua alma de volta para casa. Isso muda tudo, porque mostra que você nunca estará sozinho, nem mesmo no seu momento mais solitário. A morte que tanto assusta os homens é para o anjo da guarda apenas uma travessia. E ele conhece esse caminho. Ele o percorre em silêncio, com respeito, com amor e com um único objetivo: conduzir você com segurança até onde sua alma deve estar. Nos momentos finais, quando muitos já não conseguem se expressar, quando o corpo não responde, quando a consciência parece ir embora, o seu anjo ainda está lá. E é nesse instante que ele se torna ainda mais ativo. Porque ele conhece os últimos medos, as últimas orações sussurradas, os últimos desejos escondidos no coração. E ele apresenta tudo isso diante de Deus. Há relatos de pessoas que, em seus últimos momentos, afirmaram ver luzes, sentir paz, vislumbrar presenças que não conseguiam explicar. Em muitos desses casos, era ele, o anjo da guarda, se revelando, não mais como sombra silenciosa, mas como luz visível, pronto para conduzir. Ele que foi testemunha de todas as suas quedas, de todos os seus recomeços, agora se torna ponte entre o mundo que você conhece e aquele que você ainda vai conhecer. Essa verdade é esquecida porque temos medo da morte. Mas, na visão espiritual, ela não é o fim. É apenas a continuidade da jornada. E seu anjo não te prepara só para viver. Ele te prepara para partir com dignidade, com fé e com paz. Ele quer que sua alma esteja pronta, que ela saiba que não será lançada ao acaso, que será acolhida, que será acompanhada. E mesmo que você não esteja consciente disso, mesmo que sua vida tenha sido cheia de dúvidas, mesmo que tenha havido falhas, erros, distâncias, seu anjo da guarda não te abandona. Ele segue com você. Ele leva você. Ele apresenta sua alma com reverência, porque ele te conhece de um jeito que nem você conhece. Ele viu todas as suas intenções, todas as suas lutas. Ele sabe do bem que você tentou fazer, e ele carrega essa verdade diante do trono de Deus. Essa é a 9ª e última verdade esquecida. O seu anjo da guarda não apenas caminha com você, ele te acompanha até a eternidade. Ele é presença no nascimento, na caminhada, na queda, na cura e também na travessia final. Ele foi designado para te guiar até que tudo esteja completo, e ele cumprirá essa missão, até o fim e além dele.